Conflitos no mundo, Israel e a questão palestina. Disputa pela soberania sobre territórios e pela definição de novas fronteiras tem ocasionado numerosos conflitos pelo mundo. Muitos desses conflitos também são gerados pelas divergências entre povos de culturas diferentes. Essas questões, geradoras de instabilidades, têm estado cada vez menos isoladas, repercutindo mundialmente e influenciando aspectos econômicos, políticos e militares no atual mundo globalizado. Localizada no Oriente Médio, a região da Palestina tem sido palco de um dos conflitos de maior repercussão em todo o mundo. Trata-se do confronto entre árabes e judeus, pela posse dos territórios ocupados por esses dois povos cujas raízes são antigas quanto à própria ocupação daquelas terras. Há cerca de 2000 anos antes de Cristo, os hebreus, que depois passariam a ser chamados de judeus, ocupavam as terras da Palestina. Devido à sua posição geográfica, que a situa estrategicamente entre a Europa, a Ásia e a África, essa região foi alvo de muitas disputas e foi submetida ao domínio de vários reinos e impérios. Os assírios e os babilônios, por exemplo, dominaram e escravizaram os hebreus séculos antes da era cristã. Sob o domínio dos romanos, desde o início da era cristã, os hebreus, judeus, foram expulsos de suas terras e se dispersaram pelo mundo em um movimento conhecido como diáspora judaica. Entre os séculos 7 e 15, após a longa ocupação romana, a Palestina foi ocupada pelos povos árabes, também chamados de palestinos. Esses povos, quase todos muçulmanos, permaneceram na região sob o domínio do Império Turco Otomano até o início do século XX, quando passaram para o controle do Protetorado Britânico. O movimento sionista, mesmo dispersos pelo mundo durante tanto tempo, os judeus preservaram sua identidade histórico-cultural e sempre alimentaram o sonho de construir um território judaico soberano e independente. No final do século XIX, surgiu na Europa um movimento sionista que defendia a imigração dos judeus para a Palestina, antiga terra dos hebreus. Esse movimento propunha a criação de um Estado judeu nos arredores do Monte Sião, daí a origem do nome sionismo, uma das colinas que cercam as terras da cidade de Jerusalém, considerada sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Vítimas de perseguições e massacres sistemáticos, comunidades judaicas espalhadas em várias partes do mundo se deslocaram então para aquela região, estabelecendo-se em colônias agrícolas e em bairros judaicos. O movimento sionista se fortaleceu após a Declaração de Balfour, em 1917, por meio da qual os britânicos apoiaram o retorno dos judeus caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que, mesmo enfraquecido, ainda dominava a região. Contudo, a imigração de judeus para a Palestina se intensificou ainda mais com a perseguição promovida pelo regime nazista alemão, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial e nas décadas seguintes. A formação do Estado de Israel. Em meados da década de 1940, quando os judeus somavam quase um terço da população da Palestina, os britânicos decidiram abandonar o plano de construção do Estado judaico, deixando tal tarefa a cargo da ONU, que também herdou o imbróglio entre judeus e palestinos, que entraram em conflito pela disputa daquele território. Muito pressionada pela comunidade judaica internacional e também com o apoio dos Estados Unidos, que buscavam ampliar sua influência política na região, a Assembleia Geral da ONU aprovou em 1947 a partilha da Palestina, criando dois estados, um árabe e outro judaico. Os territórios foram divididos de acordo com a população predominantemente em cada região. A cidade de Jerusalém, considerada sagrada por judeus e árabes, permaneceu sob controle internacional. O plano, porém, foi rejeitado pelos palestinos, que teriam de ceder parte de seus territórios para os judeus, o que acirrou ainda mais os conflitos entre esses povos. Em 1948, os judeus declararam oficialmente a independência do Estado de Israel, ocupando cerca de 56% de toda a Palestina. A reação árabe foi praticamente imediata. Na tentativa de impedir a implantação do novo Estado, os exércitos dos países vizinhos, Egito, Jordânia,
Iraque, Líbano e Síria declararam guerra a Israel. Mais bem preparado e equipado militarmente, Israel derrotou as forças árabes, pondo fim à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Com a vitória, Israel ampliou seus domínios sobre os territórios palestinos. A área da faixa de Gaza passou a ser controlada militarmente pelo Egito e a Cisjordânia, assim como parte oriental de Jerusalém passaram a ser controladas pela Jordânia. Assim, o território reservado no início aos palestinos praticamente desapareceu, levando-os a se refugiarem em várias localidades no entorno da região. Desde então, os palestinos lutam pela criação de seu Estado, uma luta que atualmente é chamada de questão palestina. Nesse contexto, surgiram movimentos e organizações político-partidárias em defesa da criação de um Estado palestino, a exemplo da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, formada por vários grupos paramilitares controlados pelos países árabes. Com o fortalecimento dos grupos radicais dentro dessas organizações, como a organização política e militar Fatah, criada em 1964, seus membros passaram a cometer atentados terroristas contra Israel. Conflito árabe-israelense. Em 1967, temendo uma nova reação dos países árabes, Israel organizou um grande ataque militar, que tomou em menos de uma semana a faixa de Gaza e a península do Sinai, do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém, da Jordânia, e as colinas de Golã, da Síria. Após a Guerra dos 6 Dias, como esse conflito ficou conhecido, Israel ampliou significativamente seu domínio territorial. Em 1973, o Egito e a Síria tentaram recuperar os territórios que haviam sido perdidos na Guerra dos 6 Dias, dando início a uma nova ofensiva militar a Israel. No dia do feriado religioso judaico conhecido como Yom Kippur, Dia do Perdão, tropas egípcias e sírias atacaram Israel de surpresa, conseguindo grande vantagem nos primeiros dias de conflito, ao que parecia ser uma vitória fácil sobre o exército israelense. Contudo, Israel teve uma rápida recuperação, impedindo o avanço das tropas egípcias e sírias. A fim de amenizar a tensão latente na região, a ONU aconselhou a devolução dos territórios árabes ocupados por Israel. No entanto, o governo israelense se recusou a isso, fato que resultou numa crise diplomática entre Israel e a ONU e desgastou a imagem daquele país perante a opinião internacional. No final da década de 1970, Israel e os países vizinhos assinaram os primeiros acordos que marcaram o início do processo de paz entre árabes e israelenses. Por meio desses acordos, Israel devolveu a península do Sinai ao Egito, que em troca reconheceu formalmente o direito de existência do Estado judeu, e também parte das colinas de Golã à Síria. Desde o final da década de 1980, a OLP abandonou a luta armada e o terrorismo para se empenhar na construção do Estado palestino, buscando uma solução para a coexistência pacífica entre árabes e israelenses na região. A OLP reconheceu oficialmente a existência do Estado de Israel e este reconheceu a OLP como legítima representante do povo palestino. As negociações de paz iniciadas naquela época, os acordos de Oslo, 1993 e 1995, previam a retirada dos soldados e a devolução da maior parte da faixa de Gaza e da Cisjordânia aos palestinos. Nessa ocasião, foi criada também a ANP, Autoridade Nacional Palestina, uma instituição estatal com a atribuição de administrar o futuro Estado palestino. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Quando foi criado o Estado de Israel?